Já comecei a compartilhar aqui. Ô, Dala, só confirma para mim bem se você estiver olhando também aí, Tranquilo. se já tá Estamos aparecendo na vendo. minha tela aí, cara. Tô vendo a tela do Meet aí. Aham, Tô vendo o agora. Meet. Beleza. Show. Aí. Beleza. Então vamos lá. Preparei hoje aqui um material para quem eu acredito que a audiência que está nos assistindo hoje aqui deve ser a audiência, a mesma, uma boa parte da audiência é a mesma que assiste os podcasts, né? E eu sempre entro toda quarta-feira à noite para ver ali os podcasts, e sempre no começo do podcast, o pessoal da WSS, muito bem aí, fala sobre o tal do VMDR, entende? Então hoje, né, como o pessoal sempre fala do VMDR, hoje eu queria dar uma cara para esse VMDR, entendeu? Mostrar para vocês um pouquinho, em alguns minutinhos aí, o que é o VMDR e algumas novidades que a gente está tendo nesse produto agora, nesse mês que passou agora de agosto. Beleza? Então vamos lá, pessoal, rapidamente, tá? Isso aqui é a cara do VMDR. Deixa eu deixar para a cara inicial dele aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho de como é que a Qualys funciona, tá? Basicamente, a Qualys é uma empresa focada 100% em segurança, baseado em aplicações SaaS, ou seja, 100% como serviço, 100% na nuvem. A gente não tem mais... eu digo orgulhosamente que a gente não tem mais um parafuso para vender, é tudo 100% na nuvem, tudo 100% como serviço, tá? E todo software, todo app SaaS que você adquire da Qualys, você vai gerenciar ele através do Qualys Cloud Platform, tá? Que é a nossa console de gerenciamento centralizado das nossas aplicações SaaS, tá? A Qualys hoje possui várias verticais de atuação na parte de segurança de infraestrutura, né? Então, gestão de vulnerabilidade, container security, CSPM, gestão de inventário avançado, a parte de patching, scripting e automação, EDR, a gente também tem uma solução aí de prevenção de ameaças, tá? A parte de compliance a gente é muito forte, a parte de Web Application Scanning, é o nosso scan de DAST, também é muito forte, tá? Ou seja, então, a Qualys tem várias aplicações aí que você pode ir adquirindo ela. Esse aqui é um portal meu de demonstração, que eu vou dar uma navegada aqui junto com vocês hoje, tá? E ele, quando você adquire uma aplicação, é isso que o usuário final vai ver, é isso que o administrador de segurança vai ver, que ele vai ter disponibilizado ali para trabalhar no dia a dia dele. É uma aplicação apresentada aqui. Cliquei na aplicação, ele me leva para dentro da aplicação. O que é o mais legal aqui? Tá? Todas essas aplicações se conversam entre si. Então, vamos supor, eu vou entrar aqui no VMDR, explicar como é que funciona um programa de gestão de vulnerabilidade, né? Mas, basicamente, a mesma informação, por exemplo, de inventário que eu tenho aqui, esses mesmos assets eu posso usar, por exemplo, na ferramenta de patching. Ou seja, eu posso instalar um agente da Qualys, ele vai descobrir as vulnerabilidades, né, dentro desse asset, desse ativo, desse servidor, e com o mesmo agente, não há necessidade de eu instalar múltiplos agentes para múltiplas aplicações. Com esse mesmo agente, por exemplo, eu poderia ter, além de inventário e gestão de vulnerabilidade, eu poderia ter a gestão de patches também, fazer a instalação, desinstalação de patches aí dentro da máquina. A mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, uma funcionalidade de EDR. Então, eu não preciso instalar um outro app para EDR. Então, com o mesmo agente que já está instalado lá dentro da máquina, eu consigo só habilitar a função. É um interruptor de luz, liga e desliga, funcionalidade no mesmo agente, e ele já fica disponível ali. Beleza? Então, dentro do VMDR, é isso aqui que a gente vê. A gente tem hoje, o VMDR é o nosso core business, é a principal aplicação da Qualys, tá? E o VMDR ele é um bundle, ele é uma suite onde ele vem várias aplicações, tá, compostas aí. Tá? Então, basicamente hoje, o VMDR ele vai fazer toda a parte de asset management, que é, primeiramente, identificação de todos os assets. Tem uma velha máxima, né, na TI que fala, no mundo de segurança, que fala, você não consegue proteger aquilo que... você só consegue proteger aquilo que é visto, ou você não consegue proteger aquilo que não é visto. Então, a primeira parte de um programa de gestão de vulnerabilidade é você inventariar tudo e qualquer coisa que você tenha dentro do seu parque, independente de onde que ele está vindo, né? Se você vai começar a descobrir asset, né, instalando agente em cada um deles, ou se você vai escanear a sua rede, ou se você vai colocar um passive sensor num ambiente hospitalar, num ambiente IoT, para descobrir câmera, catraca, impressora, ou no ambiente de chão de fábrica, para você descobrir todas as máquinas, né, falando protocolo SCADA, por exemplo,
ou se a gente vai fazer integração com os grandes provedores de nuvem, tá? Tudo feito via API, também não tem a necessidade de instalar nada em lugar nenhum. A gente pode colocar esses conectores de nuvem, tá? E importar todos os assets, né, todos os recursos que você tem de nuvem para dentro do Qualys. A mesma coisa para a parte de container inventory aqui. Então, basicamente, todo asset que a gente inventariar, que tiver Docker instalado, por exemplo, ele vai também fazer todo o inventário de container, do ponto de vista de container, ou seja, todas as imagens que você tem dentro do seu ambiente, todos os containers que você tem dentro do seu ambiente, container que está rodando, container que está pausado, tá? Ou, inclusive, eu posso imputar informações de asset, tá? Fazendo integração com ferramentas de Intune, por exemplo, da Microsoft, né, que você faz tudo a parte de MDM, de gerenciamento de dispositivo móvel. A gente também consegue fazer essa integração e trazer os seus dispositivos móveis para dentro do Qualys e escaneá-los, né, em vulnerabilidade também. Então, a principal ideia aqui é que a gente abra um leque de opções para que você consiga imputar assets dentro do Qualys da maneira que você quiser. Todas elas são extremamente fáceis, extremamente intuitivas de você fazer essas integrações, ou a instalação de um agente, ou é subir uma máquina virtual, né, para atuar como um scanner, e aí você sai disparando scans dentro da sua rede, e aí você vai descobrindo mais e mais dispositivos. Beleza? Esse é o primeiro passo, tá? Do nosso framework, vamos dizer assim, de gestão de vulnerabilidade. Primeiro, identificar todos os assets, você fazer um inventário, né, que seja bom, que você traga visibilidade para dentro da sua empresa. Bom, uma vez que a gente já tem agora todos os assets inventariados, ou, né, boa parte dos assets inventariados, o próximo passo é a gente fazer a descoberta de vulnerabilidade, detectar ameaças e depois começar, inclusive, a escolher o que eu vou descobrir. Tá? Então, o segundo pilar seria a parte de descobrir, né, vulnerabilidade e falha de configuração. Tá? Uma vez que a gente está com a gente instalado ou rodando o scanner de vulnerabilidade, automaticamente, além do inventário, ele também vai fazer a descoberta de vulnerabilidade. Esse é o core business da Qualys. Tá? Então, nesse meu ambiente aqui, por exemplo, eu tenho quase 800 mil vulnerabilidades. Ele consegue separar, né, em categorias técnicas, severidade, categoria do fabricante, sistema operacional, se a vulnerabilidade já é confirmada, se ela ainda é em potencial, se ela está ativa, ou seja, ela vem sendo descoberta recorrentemente, se ela é uma vulnerabilidade nova, que ela foi descoberta pela primeira vez, se ela foi reaberta, é o pior dos casos, né? Ela já foi descoberta, ela foi corrigida e por algum motivo alguém fez um rollback de alguma coisa, a vulnerabilidade passou a ser reaberta. Baseado em CVSS rating, tá? É uma nota técnica, né? Com um padrão global aí, que você pode classificar a vulnerabilidade. Ou então, aqui está a cereja do bolo, o primeiro grande diferencial da Qualys, diferenciar suas vulnerabilidades baseados em RTIs. Tá? Esses RTIs são Real-Time Threat Indicators, que basicamente é você aplicar contexto para esse mar de vulnerabilidades. Beleza, eu tenho 800 mil vulnerabilidades, mas e aí? Qual delas poderiam levar a um incidente de ransomware, por exemplo? Então eu posso vir aqui e clicar em ransomware, e das minhas 800 mil vulnerabilidades, as que me levariam a um incidente de ransomware são 38 mil. Então isso aqui já dá um bom norte em falar, olha, se eu tiver que começar a corrigir vulnerabilidade, o que é mais importante para mim? O que é mais importante para o meu negócio? Hoje, para o meu negócio, né, devido ao histórico, ao incidente, ou ao perfil, à natureza da minha empresa, primeiro resolver todas as vulnerabilidades que poderiam levar a um incidente de ransomware. Então tá aqui. É aqui que você poderia começar. E aí o resultado você pode ver por todas as vulnerabilidades, né? Então ele dá um QID, que é um Qualys Identificator, que é como se fosse um CPF de cada vulnerabilidade, é uma identificação única para cada vulnerabilidade, o nome da vulnerabilidade, o estado dela, né? Nesse caso elas são todas ativas, o QDS, tá? O QDS é uma nota de risco, então a gente classifica por um ponto de vista de risco também, e não só por um ponto de vista técnico, né? Como severidade, CVSS, mas a gente também dá uma nota de risco, onde de 0 a 100, 100 é a que tem o maior risco e diminuindo ela tem menos risco. A gente também consegue ver a severidade e o asset que tem essa vulnerabilidade. A gente também consegue ver pelo ponto de vista do asset. Quais são os assets que possuem vulnerabilidade que poderia levar a um incidente de ransomware?
tem mais de 3.000 assets com vulnerabilidades ativas que poderiam levar a um incidente de ransomware. E aqui a mesma coisa, a gente também faz uma classificação de risco para cada um dos assets. Essa é uma nova abordagem, tá, pessoal? Você sair só de categorização técnica de vulnerabilidade e você levar o seu programa de vulnerabilidade voltado para risco, tá? O nosso score de risco, por exemplo, ele leva 3 pontos de vista, tá? Quando a gente vai dar um risco para uma vulnerabilidade ou para algum ativo. O primeiro deles é o ponto de vista técnico. O quão complexo é essa vulnerabilidade? Tá? Se ela é fácil de ser explorada, se já existe exploit público daquela vulnerabilidade, ela pode ter um risco maior. Segundo, é pelo ponto de vista temporal. Há quanto tempo essa vulnerabilidade está aberta dentro da minha empresa? Então, se ela estiver aberta há mais tempo, significa que ela tem um risco maior, né? Ela já teve uma superfície de ataque, ela teve uma exposição por mais tempo, então ela representa um risco maior. E por último, se existe remediação. Existe patch disponível para essa vulnerabilidade? Existe. Eu posso diminuir um pouquinho o risco dela. Não existe patch disponível para essa vulnerabilidade, mas existe uma alteração, uma configuração no computador que a gente pode fazer que mitigaria o risco dessa vulnerabilidade e impediria que ela fosse explorada. Beleza, a gente pode diminuir um pouco o risco. Agora, é uma vulnerabilidade de zero day que não tem patch disponível, não tem nenhuma correção ainda que mitigaria aquele risco, então ela tem um risco altíssimo. Tá? Então, a gente também faz essa análise, a gente roda um algoritmo próprio de risco, que é chamado de True Risk, e aí sim, a gente estava já falando de uma abordagem mais moderna, né, para um programa de gestão de vulnerabilidade, que a gente, não que a gente está ignorando, né, os atributos técnicos, eles são levados em consideração, mas o algoritmo do True Risk, ele leva vários outros pontos, né, em consideração para dar uma classificação de risco para o seu ambiente. E aí, com isso, depois que a gente descobre todas as vulnerabilidades, a gente consegue criar essas dashboards que respondem rapidamente várias perguntas que você pode fazer, né? Então, qualquer pergunta que você queira fazer, tá? Do ponto de vista de asset, ou de vulnerabilidade, ou de falha de configuração, tá? Você pode escolher a pergunta, você faz a pergunta, você cria um widget para responder ela. E aí a gente pega todos esses dados correlacionados das descobertas dentro do seu ambiente e a gente consegue montar essas dashboards bem bacanas que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, número de assets na minha empresa, 13.000. Assets com antivírus, a gente consegue colocar aqui. Assets que são web server, assets que são database. O número de assets que eu tenho na AWS, o número de assets que eu tenho na AWS com IP público, e assim por diante. O número de patches que já foram instalados, o número de patches que ainda faltam instalar, 257 patches, tá? Então a gente consegue daí, responder essas perguntas muito facilmente. Criar gráficos aqui de vulnerabilidades abertas, vulnerabilidades corrigidas, os assets que mais têm vulnerabilidade dentro da minha empresa e os widgets de risco. Qual que é o risco global da minha empresa? Hoje o risco global está em 445. São 17.000 assets, 800.000 vulnerabilidades, né, ainda abertas, então a gente tem um risco de 445. É considerado baixo. Então você vê que, apesar de a gente ter, né, várias vulnerabilidades, são muitos assets, o nosso risco global ainda ele é considerado baixo. Tá? Mas aí você também consegue mudar o escopo para a classificação de risco. Quero ver o risco, então, de todos os ativos que têm um IP público. Então, são os assets com public IP, por exemplo, que estão na nuvem. Esses assets que têm IP público, eles já têm um risco médio, um risco de 524. Ou, por exemplo, os riscos do meu ambiente de web server, que também provavelmente tem um IP público, ou estão atrás de um load balancer, por exemplo, mas que estão expostos, né, como servidores web. Esses caras, por exemplo, já têm um risco alto. Então eu já tenho um belo indicativo que eu poderia, por exemplo, começar a minha correção a partir dos web servers. Ou então você pode fazer um risco, aqui a gente tem o risco global da empresa, e você pode ver um risco de um departamento, de um escritório, de um data center, de uma cidade específica. Então aqui tem de um escritório XPTO. Esse escritório XPTO tem 12 assets lá, é um branch office, né, um escritório remoto, e o risco desse escritório remoto está em 913. Então, a gente sabe que, globalmente, a empresa tem um risco bom, controlado, mas alguns pontos específicos, né, ou por aplicação, ou por escritório, tem um risco mais alto. E é aqui que a gente poderia começar também. Tá? Além disso, a gente também consegue, nesse mar de vulnerabilidades, fazer o cálculo do MTTR, que é o Mean Time to Remediate, ou tempo médio para remediação.
quanto tempo eu levo para remediar vulnerabilidades de workstation, laptop, máquina de usuário final. Então, de workstation eu tenho mais de 1.150 assets e já foram abertas e fechadas quase 30 mil vulnerabilidades. E aqui ele está mostrando 2 anos, né? É uma demonstração fictícia aqui os dados, mas ele poderia mostrar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Ele mostra o tempo médio que você leva para corrigir vulnerabilidade. A mesma coisa para servidor, a gente pode calcular o MTTR para o ambiente de servidor, ou a gente pode calcular o MTTR global, ou a gente pode calcular o MTTR de assets que tem uma interface pública, ou o MTTR de assets de uma aplicação específica, dos web servers, dos bancos de dados. Então, né, são abordagens mais modernas. Primeiro, abordagem de risco. Segundo, abordagem do tempo médio de remediação. A gente não... Hoje em dia, os programas de vulnerabilidade, eles não levam mais em consideração assim, baixar a vulnerabilidade. Eu tenho 700 mil, eu preciso ir para 500 mil até o final do ano de vulnerabilidades abertas. Porque isso aqui é correr atrás do rabo. Isso sempre vai ficar aumentando. Os programas mais modernos de gestão de vulnerabilidade, hoje eles levam em consideração em diminuir o risco, tá? Ou então diminuir o tempo que uma vulnerabilidade permanece aberta, diminuir o tempo de exposição, né, vulnerável da minha empresa. Então, esses 2 nortes hoje são bem importantes, diminuir o risco e diminuir o tempo que a vulnerabilidade permanece aberta, tá? Mas vamos lá, a gente tem aqui um grande desafio, 700 mil vulnerabilidades abertas, tá? E a gente passou aqui pelo framework, né, do VMDR, descobrimos e catalogamos todas as vulnerabilidades. O terceiro passo seria fazer a priorização. Cara, dessas 800 mil vulnerabilidades, por onde que eu começo? Aqui a gente tem, tá? É uma linha que a gente cruza entre equipes. Normalmente é uma linha que a gente cruza dentro da empresa, tá? Porque a equipe de cibersegurança faz a descoberta das vulnerabilidades e normalmente, tradicionalmente, a equipe de segurança faz o handover dessa inteligência, da onde que a gente está vulnerável, para uma equipe de infraestrutura, por exemplo. Então, vulnerabilidade de workstation, vai para o helpdesk, eles têm que atualizar os patches desses caras. Vulnerabilidade de banco de dados, vai para a equipe de banco de dados. Vulnerabilidade de servidor, de sistema operacional, vai para a equipe de servidor. Então, você tem que, né, fazer, né, a passagem dessas informações para essas equipes diferentes. E é aqui que a Qualys quer ajudar. Fala, pô, a gente eu preciso transferir isso de uma maneira mais fácil, porque se eu simplesmente passar 800 mil vulnerabilidades para esses times, sem eu falar para ele o que é mais prioritário, eles podem começar a corrigir um monte de vulnerabilidade e as vulnerabilidades mais críticas para o meu negócio ainda não estão sendo corrigidas. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma ferramenta para fazer priorização das ameaças. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, ó, de priorization. Priorization basicamente você vai escolher a sua audiência, tá? A gente tem várias tags aí dentro do Qualys. Vou pegar aqui todos os assets que tem o agente da Qualys instalado, por exemplo, fazer de uma maneira mais geral. Então aqui ele vai me trazer, por exemplo, ó, vamos ver o número de assets aqui. Deixa eu começar de novo aqui, não sei se é a minha internet que está dando uma engasgada. Tranquilo. Beleza. Então, nesse exercício, eu selecionei uma tag que me trouxe 112 assets e eu tenho mais de 10 mil vulnerabilidades. Nota que o CVSS Rating, que é a categorização técnica mais tradicional das vulnerabilidades, está aqui, está presente, tá? Ele é importante, mas ele não é... Você vê que ele é pequenininho, ele não é o grande foco aqui de um exercício de priorização, tá? Então, eu falei que o objetivo de priorização é a gente fazer o que representa o maior risco para mim, ou diminuir o tempo médio que uma vulnerabilidade permanece aberta. Então, olha só, a gente tem em evidência aqui, ó, o age da vulnerabilidade, da detecção da vulnerabilidade e o age da própria vulnerabilidade, né? Uma coisa é quando a vulnerabilidade foi descoberta e uma coisa é quando eu detectei pela primeira vez a vulnerabilidade. Então, olha, nos últimos 30 dias foram descobertas 406 vulnerabilidades dentro dessa minha empresa, nesses 112 assets.
Nos últimos 180 dias, foram descobertas mais de 6 mil vulnerabilidades, ou seja, há 6 mil vulnerabilidades abertas há 6 meses dentro da minha empresa. Então, isso aqui poderia ser um caminho do que você priorizar primeiro. Ó, essa aqui está aberta há menos tempo, essa aqui está na fila há 6 meses, eu posso começar por aqui. Ou então, deixa eu desmarcar tudo aqui, eu falo que é você fazer uma breve entrevista aqui, você escolhendo a priorização baseada em um RTI. Tá? A gente tem vários RTIs, né, prontos de fábrica, tá? Eu mostrei ali, por exemplo, o de Ransomware. Tá? Então, ou seja, dessas 10 mil vulnerabilidades, qual delas poderiam levar a um incidente de ransomware? A gente pode escolher isso. Você também poderia escolher, por exemplo, vulnerabilidades que têm exploit público, entende? Ou seja, ele já tem em algum repositório aí, tá, o exploit. Basta o atacante baixar esse exploit, ele não precisa nem descobrir um exploit novo, já está público o exploit, e casar com uma vulnerabilidade que levaria a ransomware, que ele pode criar um malware a partir disso daí. Tá? Ou então, exploit público, que levaria um incidente de ransomware, e, por exemplo, que levaria a uma exploração não autenticada. Ele não precisa nem do usuário e senha do asset. O exploit ele já consegue explorar a vulnerabilidade de forma não autenticada. Então, aqui tem 3 coisas muito críticas, né? O exploit já está público, então o hacker não precisa nem descobrir, né, a vulnerabilidade, ele só pega algum trabalho de alguma outra pessoa. O exploit não exige autenticação e ele poderia levar a um incidente de ransomware. Então, a gente vai olhar para todo o nosso ambiente o número de vulnerabilidades que isso poderia levar. Em vez de eu ter que corrigir 10 mil vulnerabilidades, e de novo, isso aqui poderia ser 10 mil, 50 mil, 100 mil, a partir de agora, ó, das 10 mil, cair para 5 mil. Já caí 48%. Tá? 109 assets dos 112 caem nesse filtro aqui, tá? 97%. Tá? Se a gente, por exemplo, deixar só ransomware, para a gente deixar mais granular ainda, vamos rodar o exercício. Ó, de 112, 69 assets possuem vulnerabilidades que levariam a ransomware. E das 10 mil vulnerabilidades, a gente cai para 500 vulnerabilidades. Tá? Aqui daí ele mostra o resultado, quais são as vulnerabilidades, o número de assets que possuem a vulnerabilidade aberta, pelo ponto de vista de patches, quais são os patches que estão pendentes de serem instalados para corrigir essas vulnerabilidades. E olha que interessante, você acha que é só Patch Tuesday, por exemplo, ou o KB da Microsoft, né, que vai fazer uma correção de uma vulnerabilidade que levaria a um incidente de ransomware? Não, olha só. Tem vulnerabilidades relacionadas a Firefox, que poderia levar a um incidente de ransomware. Tem vulnerabilidade no Chrome, que poderia levar a um incidente de ransomware. E tem vulnerabilidade no Edge, que poderia levar a um incidente de ransomware. Ó, o Chrome, por exemplo, está faltando instalar em uma máquina, o Firefox está faltando instalar em 6, tá? E tudo isso fica disponível aqui no relatório. E quais são os assets que possuem vulnerabilidades que poderiam levar a um incidente de ransomware? A gente consegue ver por esse ponto de vista também, tá? Aqui são os assets que poderiam levar, tá? Os pacotes que estão faltando, os pacotes que já foram instalados nele, dá para você ver tudo isso daí, tá? E o mais legal, tá, da ferramenta aqui, e daí eu não vou abrir agora para não sair dessa tela, mas o último a última vertical ali de atuação do nosso framework, né? Então, identificação, catalogar todas as vulnerabilidades, priorizar todas as vulnerabilidades, é isso que a gente está fazendo. O último passo seria remediação, corrigir a vulnerabilidade. E é aqui que a gente encurta a distância entre a equipe de cibersegurança e a equipe de infraestrutura. Tradicionalmente, a equipe de segurança vai pegar isso, vai exportar isso para um CSV, para um Power BI, para um Splunk, para um ITSM. Você vai escolher a forma de onde você vai exportar essa inteligência. Agora ela já está priorizada, inclusive, né? E você olha, você precisa corrigir 508 vulnerabilidades em 69 assets. Melhor do que corrigir 10 mil vulnerabilidades em 112 assets. Isso é priorizar um programa de gestão de vulnerabilidade, tá? Agora, eu transfiro isso para uma equipe de infraestrutura corrigir, tá? A maneira que a gente encurta essa distância, a maneira que a gente encurta o tempo que uma vulnerabilidade permanece aberta se ao invés de eu transferir isso para outra equipe fazer a correção, eu mesmo posso fazer a correção. Eu tenho esse botão de Patch Now.
a própria ferramenta instala a correção dos patches, tá? Ela pode fazer a instalação em Windows, em Linux, em Mac, tá? Patches de sistema operacional, patches de software de terceiro. Então, basicamente, a gente clica aqui em Patch Now, Windows Patches, ele já vai mostrar aqui o Patch Summary, todo o trabalho que ele vai fazer, né? A audiência que ele pegou ali, que ele vai precisar fazer de correção. Olha lá, 435 vulnerabilidades, tá? 29 patches vão ser corrigidos em 51 hosts. Add to new job, ele já me leva para um wizardzinho para a gente criar toda a correção, toda a instalação desses patches de maneira automatizada. A gente consegue, através dessa mesma ferramenta, né, lá dentro dos jobs, deixar isso aqui de maneira automática. Então, por exemplo, lá dentro da ferramenta de patch management, por exemplo, a gente tem esse conceito de zero touch patching, que é onde a gente marca lá uma configuração assim, mantenha o Chrome atualizado no meu parque. Então ele roda um job diário, vendo, olha, o Chrome está desatualizado? Tá, eu vou atualizar ele automaticamente. Nossa. A mesma coisa para o Edge, para o Zoom, para o Teams, para o Firefox, para qualquer aplicação. Ou você também pode rodar, né, o Zero Touch Patching baseado em um patch de segurança. Tá? Existe Patch Tuesday disponível para esse servidor? Existe. Instale o Patch Tuesday, assim que sair. Então, nisso aqui, a gente encurta muito o tempo que uma vulnerabilidade permanece aberta. Porque, em vez de eu fazer o handover, né, de uma inteligência para uma equipe de infraestrutura aplicar os patches, corrigir vulnerabilidade, a partir da mesma console, a gente mesmo já consegue ir lá e instalar os patches nesses servidores. Edu, tá? Esse aqui é o programa de gestão de vulnerabilidade da Qualys. Acho que alguém abriu o microfone. Não, eu ia te perguntar. E Edu? Deixa eu te... antes, tem uma pergunta que eu acho que tu acabou respondendo, só aqui no chat, antes a gente concluir aqui, que o André perguntou se seria possível acoplar a automatização de instalação de patches a partir dos relatórios da Qualys. Se sim, se teria recomendado, que é o que tu estava mencionando, né? Exatamente, é o que a gente vai fazer aqui. Em vez agora de eu, né, entregar isso para alguma outra equipe, né, a gente vai fazer a partir daqui direto da ferramenta mesmo. A própria equipe de cibersegurança agora tem autonomia para ela, né, escolher o que é mais prioritário e ela mesma já disparar as correções. Muito bom. Tá? Show de bola, Edu. Show, Edu. Obrigado. Quer adicionar mais alguma coisa aí? Fica à vontade, tá? Eu tenho só uma coisinha para mostrar. Vai lá, manda bala. Inclusive foi o título ali da nossa chamada, que isso aqui é o core, né, da Qualys, o VMDR. É isso aqui que ele faz. Tá? Mas agora, no mês de agosto, a Qualys colocou duas novas funcionalidades. Uma que é o Software Composition Analysis. Eu ainda não tenho isso já disponível na demo, mas vai estar muito em breve. Tá? O que o SCA faz? Basicamente, aqui eu estou descobrindo vulnerabilidade em sistema operacional ou software terceiros. Né? O SCA, o Software Composition Analysis, ele vai descobrir software em softwares primeiros, vamos dizer assim, em first party também. Tá? Então, ou seja, os softwares que você faz dentro de casa, agora a Qualys também vai conseguir descobrir vulnerabilidades neles. Porque ele vai fazer o breakdown de todos os componentes, né? Ele vai fazer uma análise dos componentes do software que você tem criados dentro de casa. Ele usou Python, ele usou Apache, ele usou qualquer outra coisa. Ele descobre as versões desses binários, dessas libs, desses packages que estão dentro da sua aplicação, né? Feita dentro de casa. E aí, ó, ele consegue descobrir todas as vulnerabilidades, mesmo, né, nesses softwares que são feitos aí dentro de casa. Tá? Então ele consegue descobrir vulnerabilidade, essa nova versão, agora essa nova funcionalidade do VMDR, ele também consegue descobrir vulnerabilidade em softwares proprietários, softwares que são feitos dentro de casa. E uma outra coisa bem legal, até tem um vídeo aqui para mostrar, é que a partir de agora você também consegue, tem aquele conceito de Bring Your Own Device, a gente tem Bring Your Own QID, que é traga a sua própria detecção de vulnerabilidade. Tá? Então, você consegue criar, né? Acho que a internet deu uma caída aí, né? Vulnerabilidade. Voltou, Edu, voltou. Tinha caído um pouquinho a net aí. Alô? Acho que ele caiu. Edu. Ele caiu. Tá. Acho que ficou um pouco pesado ali quando eu mostrei o vídeo. Pode ser. Tem problema, Edu, tem problema. Se quer deixar, depois faz o seguinte, ó, manda, tu tem um link desse vídeo, por acaso, aí, pra gente... Tem, com certeza. Então faz o seguinte, compartilha conosco que a gente vai deixar ali pra todo mundo assistir, já pra gente poder encaminhar a finalização aqui lá pra voltar lá com a próxima palestra.
Mas, Edu, de qualquer maneira, tá? Antes de tudo, muito obrigado. Sabe que tu és de casa, Qualis e WCS. E digo mais, né? Já vou dar um spoiler aqui no privado. Estaremos no MyDSEC junto, né, Edu? Para poder trocar uma ideia e vamos falar mais sobre a Qualis também. Edu, obrigado pelo teu tempo. É muito show, tá? Muito show. Quem quiser, não esqueça de entrar em contato com o Edu. Escreve para ele no LinkedIn e tal. Pergunta as coisas da Qualis. Que é isso aí. Beleza, Edu? Aí. Valeu, pessoal. Bom muito obrigado, viu, cara? Valeu. Até mais. Valeu, Edu. Obrigadão. Até mais, Edu.